Aleluia! Que bênção estar na presença de Deus, né? Queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e falasse assim: você está no lugar certo, na hora certa. Fala aí para ele: é assim mesmo, é aqui mesmo que você deveria estar. É isso aí. O melhor lugar para estar hoje é aqui mesmo. Sabe por quê? Porque Deus está nesse lugar. Amém? Há um poder quando a gente se reúne, há um poder quando nós estamos juntos. Deus derrama uma porção especial da sua glória. É ótimo e é necessário que a gente faça isso no nosso secreto, mas tem algo especial quando a gente junta como igreja. Isso mexe o coração do Pai como você não tem ideia, amém? Então feche seus olhos mais uma vez, eu queria que você orasse. Nós já oramos, eu queria que você orasse e pedisse para o Espírito Santo falar com você. Mais e mais. Deus sabe como está o seu coração, eu não sei, mas Deus sabe. E você pode falar com o Espírito Santo e Ele pode ministrar tudo aquilo que você precisa, amém? Tudo aquilo que nós precisamos. Aleluia, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos. Oh, Jesus, sem o Teu Espírito nós não podemos fazer nada. Jesus, 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 Jesus. Amém, Espírito Santo de Deus, continua se movendo no nosso meio. Nós entregamos a Ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém? Nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo. Quem concorda, diga amém. Amém. O que é que nós temos estudado? O que é que Deus tem ministrado a nós nessas últimas semanas, nesse último mês? Alguém sabe? Uma dica, está bem grande atrás de mim. O que é que nós temos estudado nesse mês? Olha aí, doxologia. Essa palavra bem grande, bem chique, bem complicada. Nós já aprendemos, eu e você, nós já aprendemos que quando a gente vai traduzir literalmente, logia, quer dizer o estudo. Doxo é o estudo da glória de Deus. Se a gente fosse traduzir literalmente, seria o estudo da glória. Mas, na verdade, o sentido que nós temos trazido, que nós temos entendido que essa palavra nos dá, é uma explosão de adoração. É algo mais profundo. Então, eu espero que já hoje, depois de todos esses domingos, a propósito, hoje é o último domingo da série de adoração, doxologia, nós estamos encerrando essa série, e eu espero que a esse ponto você já entenda que nós não estamos falando só de louvor, nós estamos falando de um louvor condicional. Eu estou lá na igreja dos Disciples of Christ, discípulos de Cristo, eles estão falando sobre louvor, verdade, mas nós estamos falando de um tipo de louvor diferente, é um nível mais profundo de adoração, e esse nível de adoração nós só conseguimos atingir, nós só conseguimos chegar nesse nível, não é cantando bem muito, não é colocando aquele louvor lá no seu carro e você fazendo toda a força para louvar, ainda que isso é importante, isso faz algo, gera algo, mas é algo que vem espontaneamente quando nós contemplamos quem Ele é. Há um poder quando a gente contempla quem Cristo é, a essência de Cristo, e a adoração flui. Não há outra opção quando nós contemplamos a face do Senhor, quando nós contemplamos o seu caráter, quando nós temos a revelação do Cristo, não há outra opção senão doxologia. Não há outra opção, não há outra forma de reagir senão uma explosão em adoração. Você entende? Então isso é uma adoração que é mais profunda do que às vezes aquilo que a gente está acostumado. Porque exige que eu faça o quê? Que eu entre na presença de quem? De Deus. Para que eu possa ter essa adoração nesse nível. E eu creio que Deus tem nos levado a esse lugar. Todas as vezes que vem aqui um tema, principalmente quando é uma série, não é porque alguém chegou e falou assim, vou falar sobre isso. É porque nós cremos que Deus fala assim, eu quero que minha igreja aprenda, porque eu quero derramar sobre a minha igreja. Isso aí. Quantos têm sentido uma unção diferente no nosso meio nesses últimos dias? Principalmente nessa área. Você tem ou não? Eu tenho sentido. Deus está nesse lugar, porque a palavra fala que é Ele quem efetua o querer, quanto o realizar. Então, se você não veio nos domingos passados, não tem problema. Fica tranquilo, fica em paz. Eu vou fazer um recapitular bem rápido, fazer um sumário bem rápido de tudo que aconteceu para você se situar aí e não perder nada. A gente viu no primeiro domingo o porquê nós devemos adorar. E a gente entendeu que a gente deve adorar porque Ele é. Nós adoramos porque Ele é. Então, se Ele é, eu adoro. Você pode repetir comigo? Se Ele é, eu adoro. Se Ele é, eu adoro. Então, por que nós devemos adorar? Porque Ele é. Não tem a ver comigo, não tem a ver com as minhas emoções, não tem a ver com a minha vontade, tem a ver com quem Ele
É. E você sabe de uma coisa? Ele sempre será. Ele sempre era, sempre foi e sempre será. E se ele é... Vamos lá de novo. Vocês vão acordar. Se ele é... Eu adoro, amém. Então, não tem a ver com o meu desejo. Eu cheguei na igreja hoje, mas sabe que eu não estou muito afim de adorar. Mas se ele é... Eu adoro, meu querido. Você também não está afim de trabalhar amanhã e todos nós vamos estar lá. Não é verdade? Mas nós temos um Senhor. Então não importa. A hipocrisia, gente, não. É submissão, obediência, é oferta de amor. É matar a carne e dizer assim, eu vou adorar, porque Ele é. Mas você não tem $1 na conta, você não tem um tostão furado no bolso, mas Ele é, eu adoro. Mas eu estou passando pelaquela situação, mas se Ele é, eu adoro, porque Ele é santo, Ele é justo, Ele é digno de adoração e eu adoro. Então a gente aprendeu isso. E aliás, deixa eu falar para você, você sabe qual é um sinal de uma igreja madura? Não é simplesmente quantos versículos ela pode pronunciar, não são quantas linhas teológicas ela consegue defender, não são quanto da Bíblia ela conhece, mas é a forma que ela adora. A forma que ela responde, porque você vai entender o quanto de revelação de Deus essa igreja tem. Eu sei que muitos por aí, né, a gente já viu muitos exageros em muitas coisas. Muitas vezes a gente fala assim, ai meu Deus, às vezes é muito oba-oba e tudo isso, eu sei. É verdade, mas a gente parte às vezes para um outro extremo e fala assim, agora a gente não vai fazer mais nada. E não é assim que a gente entende. A gente aprende que quando a gente está diante de Deus, algo tem que gerar em mim e você. Doxologia acontece. Você pode ser a pessoa mais calminha, a pessoa mais tranquilinha, meu irmãozinho, mas diante do Deus Todo-Poderoso, algo diferente tem que acontecer dentro do seu coração. Se você está nesse lugar, e entra aqui um presidente, entra aqui uma figura bem grande, bem importante, que você talvez nem goste muito, mas a presença dele vai gerar algo diferente em você. Nem que seja um olhar, nem que seja alguma reação fora da sua zona de conforto, vai acontecer. Imagina o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Segundo domingo nós aprendemos como devemos adorar. Deus, ele se importa tanto com a adoração, que até a forma de como fazer, ele nos fala. Sabe? 2 Samuel 6, 7 tem uma passagem bem interessante que fala assim. Quantos chegaram, eu creio que já está funcionando o QR Code, não é isso? Aí fora, com os versículos, não é correto? Então, se você não viu, nós temos um QR Code na porta agora, todos os versículos estão lá. Então, quando você chegar agora para o culto, você dá uma escaneada e vai estar tudo no seu celular. Tá bom? Então, 2 Samuel 6, 7, diz assim, quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Nós estamos aqui vendo um episódio que aconteceu no meio do povo de Deus. Vocês sabem que a arca já não estava com o povo de Deus por muitos anos, e Davi ele decide trazer de volta. Ele foi lá e recuperou a arca, que era um símbolo da presença de Deus. E quando você vai lendo, você vê que eles estavam em festa. Deus estava voltando à presença de Deus, à arca de Deus, e eles vinham celebrando. E em algum momento lá os bois tropeçaram, e Uzá, que significa braço forte, braço do homem, tentou segurar, talvez até por um reflexo. E a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra ele por essa irreverência. Por quê? Porque existe uma forma de fazer. Mesmo com todas as boas intenções, mesmo com todo o desejo correto, mas existe uma forma que Deus esperava fazer. Ele falou dessa forma em Êxodo 25, Números 3, 4 e 7. Existia toda uma forma especial de se fazer que não estava sendo feita. Não, a adoração ela não é feita de qualquer jeito, por isso que não pode ser de qualquer forma, porque se eu estou adorando a Ele, quem é que tem que dizer qual é a forma que quer ser adorado? Ele, não é verdade? Então não são as músicas que eu quero, não são os ritmos que eu gosto, não é a forma que eu quero, é a forma que quem quer? Que Ele quer, é a forma que agrada a Ele. Jesus, Ele que disse como tem que ser. Amém? Então pode ser que a gente aqui cantou canções hoje que talvez você nem goste muito. Pode ser que você chegue às vezes aqui num domingo, num culto, e você fala assim, não, mas aquela música, eu não sei não. E eu vou falar um segredo para você, às vezes nem eu gosto. Quantas vezes a gente está aqui, e aí vem aquela coisa, o Senhor fala, toca aquela. Fala, mas aquela eu não gosto.
mas toca aquela, porque eu quero aquela. Às vezes eu nem sei toda, mas Ele quer, e Ele quer, e Ele manda. E é para Ele, então, é do jeito que Ele quer. Então as canções são para Ele, as músicas são para Ele, tudo é para Ele, sabe? Não é a nós, mas é o Teu nome. A palavra fala, e nós vimos também, que deve ser feita de forma coerente. Salmo 115, 4, 8, eu quero ler porque é importante. Fala assim: os deuses das outras nações não são de prata, nem de ouro, que são de prata e de ouro. São feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não podem pegar, têm pés, mas não andam, e da garganta deles não sai som nenhum. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que o fazem, que confiam neles. Vocês estão entendendo? A adoração, a forma que Deus quer que a adoração seja feita é coerente a quem Ele é. É sonora, é com sim, com sons, é com exaltação, é com voz. Porque quando eu chego na presença e eu começo a fazer sem falar, com silêncio e com outras coisas, aqui o texto está dizendo que está se parecendo com quem? Não é com o nosso Deus. Não é com o nosso Deus, não é com o Deus em que nós adoramos. Eu já falei, cada um tem o seu jeito, é verdade tudo, mas algo além tem que acontecer. Amém? E a gente viu que pode ser com humildade, entregando algo que me custe, tem que ser com o meu viver, levantando mãos limpas, né? E em seguida a gente viu, no outro domingo com o Dani, os adoradores que Deus procura. A gente viu que Deus está procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. São aqueles que não se conformam com o padrão desse mundo, que se posicionam, que vivem. Agora você vê que interessante, a palavra não fala que Deus está procurando simplesmente adoração. Ele está procurando o quê? Adoradores. O foco, o alvo de Deus sempre foi o meu e o seu coração. O foco de Deus na adoração sempre foi eu e você. Faz 15 anos que eu falo isso, vocês escutam eu falar, e eu vou repetir mais uma vez. Deus tem toda a adoração que Ele precisa no céu. Mas você sabe o que é que faz ele vir aqui na terra, como ele veio há poucos minutos atrás, como ele está aqui? Não é o meu violão, não tem uma nota que eu faça que surpreende ele, pode acreditar. Não tem um arranjo que a gente faz, não tem um cantor que faça algo que ele olha assim e fala: opa, esse aí eu me surpreendi. Mas sabe o que é que faz ele descer aqui? Salmo 57 fala: um coração contrito e quebrantado, eu não desprezo. Você faz Deus descer nesse lugar. São os nossos corações. Por isso, quando a adoração é em espírito e em verdade, a presença dEle vem nesse lugar. Amém? Então, e por último, domingo passado nós estivemos aqui e a gente entendeu que adorar é ver a glória de Deus. Em meio a tantas coisas que nós precisamos, nós pensamos precisar, o que mais nós precisamos é da glória de Deus. É o impacto que ela faz nas nossas vidas. Amém? Então, esse foi tudo que nós aprendemos e hoje a gente vai concluir essa série. Com tudo que a gente viu até agora, meus irmãos, meus amigos, eu creio que a gente já tem material suficiente para experimentar algo novo de Deus, para viver em outro nível, como nós temos experimentado. E eu queria que o Senhor ministrasse o nosso coração, diante de tudo que a gente viu, qual é o resultado da adoração. Se a gente fizer tudo isso que foi falado até agora, tudo isso que nós aprendemos, o que é que acontece? Qual é o resultado final da doxologia? Se eu consigo adorar, qual é o resultado final? O que é que gera no meu coração? Amém? Então a gente vai ser rápido, eu vou andar rapidinho, eu preciso que você esteja ligado para não perder o que o Senhor está falando no seu coração. Amém? Amém ou não? Então feche seus olhos mais uma vez, vamos orar mais uma vez. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir para que o Senhor continue falando nos nossos corações. Leva os nossos pensamentos cativos agora aqui à Tua presença, Senhor. Nós temos aqui pouco tempo para que o Senhor possa ministrar pérolas preciosas ao nosso coração. Que não seja o homem falando, mas seja o Teu Espírito, como sempre tem sido aqui nesse lugar. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, são 3 pontos que eu quero falar rapidinho, isso não engloba tudo, nós não temos tempo, mas são 3 pontos que eu creio que são essenciais para a gente entender. Se eu e você entrarmos nesse lugar de uma adoração espontânea, explosiva, diante da revelação de quem Cristo é, veja o que pode acontecer. O primeiro ponto é que eu sou transformado à sua imagem. Quem é o maior beneficiado na adoração? Quem? Somos nós mesmos. Deus, ele não está carente de adoração. Deus não está ali pedindo, eu preciso ter um grupo de pessoas que estejam me adorando, porque eu sou carentezinho e eu preciso que alguém fique dizendo que eu sou lindo, maravilhoso. Você acha que é isso? Deus tem adoração, Deus é completo.
Ele é perfeito, de nada tem falta. Aliás, Apocalipse 4 fala que a adoração no céu não para, é contínua. Mas por que Ele quer que nós adoremos? Porque Ele sabe que nós somos transformados à medida que a gente contempla a glória do Senhor. Domingo passado nós vimos esse princípio e nós vamos nos aprofundar, porque ele é essencial. 2 Coríntios 3,18 fala: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Você entende? A palavra está dizendo que quando eu me deparo diante da glória do Senhor, essa glória gera um impacto em mim. Eu chego diante de Deus, eu consigo entrar nesse lugar, e essa glória não tem quem encontre o Senhor e saia da mesma forma, porque a glória dele me impacta e me transforma, e eu começo a refletir a imagem de quem? De Jesus. Olha o que a adoração faz, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Olha o que a adoração faz. Quando eu entro em adoração verdadeira, eu começo a refletir a face de Cristo. A palavra fala de Moisés, que ele entrava na presença de Deus e ele saía com o seu rosto desvendado. Moisés 34, eu vou pular para o versículo 34, a partir do 34 fala assim: porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu, se despia, até que saía, e saindo falava os filhos de Israel o que lhes era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. A palavra diz que quando Moisés saía da presença de Deus, o rosto dele refletia aquela glória que ele estava contemplando. E às vezes isso acontece conosco, nós estamos na presença de Deus, às vezes talvez você nem perceba, mas as pessoas ao redor começam a perceber. Talvez não é o seu rosto que resplandece, muitas vezes até é. Alguém já sentiu, já passou por uma experiência que alguém olhou para você e falou assim: tem algo diferente em você. Tem algo aqui que você, sabe? Você já passou, alguém passou por isso já ou não? Você estava ali adorando, você saiu de um culto aqui, que Deus lhe tocou, que você contemplou a face do Senhor e falou assim: nossa, tem algo, a presença de Deus. Mas mais do que isso, tem algo que reflete no meu coração. Você começa a refletir o caráter de Cristo. Começa a refletir a face do Senhor nas minhas atitudes. Talvez tem coisas no meu caráter, no seu caráter. Sabe aquelas coisas que estão ali há muito tempo e não mudam? Sabe aquelas coisas que a gente já tentou mudar e fez todo o esforço, e fez aconselhamento, e foi lá, e fez aquilo, e orou e jejuou? Sabe, às vezes o que está precisando é uma boa dose de adoração de verdade. Um bom encontro com a glória do Senhor. Ninguém sai do mesmo jeito, meu irmão. Amém? A adoração, ela intensifica o processo de transformação à estatura do varão perfeito na minha vida. Tem um gráfico, eu não sei se nós podemos projetar, eu mandei para os irmãos. Olha aqui. Isso aí, bem simples. Sabe quando a pessoa fala assim, é bem simples, quer que desenhe? Eu desenhei, para mim entender. Entendeu? Então, a gente vai ver aqui, ele é um ciclo. Eu chamo isso o ciclo da doxologia. Vou patentear, para quando o Léo pregar por aí, ele pode usar. Está liberado. Não precisa pagar royalty. Então, aqui, a gente está vendo aqui, ó, contemplação do Cristo. Começa por aí, certo? Então, eu chego diante de Cristo, eu entro em adoração, eu contemplo. O que é que acontece? Fala assim, explosão. Explosão, há uma explosão natural. Eu contemplei, naturalmente eu vou o quê? Eu vou adorar. Quando acontece a doxologia, a explosão, o que acontece? Essa glória produz o quê em mim? Transformação. Eu começo a ser transformado e eu começo a refletir quem? Jesus. As pessoas vêm e o que é que acontece à medida que elas contemplam Jesus em mim? Contemplação, e a contemplação vai levar elas a uma explosão, e a explosão com a glória de Deus vai levar elas a uma transformação, e a transformação, contemplação, e assim vai seguindo, porque é um processo cíclico, glorioso e contagioso, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória. Amém? Aleluia? Então é assim que acontece. Sabe por quê? Eu vou falar para você, a verdadeira adoração, ela só acontece quando nós contemplamos ao Deus verdadeiro, porque só há um que possui glória para transformar. Por isso que é importante que a gente adore quem realmente deve ser adorado. Jesus, Ele é o único poder, é o único Senhor dotado de glória para transformar a mim e a você. Tem gente que passa a vida toda adorando, mas nunca foi transformado, porque não adorou ao Deus correto, ao Deus verdadeiro, ao Deus que deve ser adorado. Você passou talvez a vida toda adorando a uma canção, talvez a um cantor, talvez a coisas, talvez a momentos, talvez a sua dor, talvez a situações. E eu quero dizer a você, isso emociona.
Isso talvez leve multidões para um estádio, mas muitas vezes isso não traz transformação, porque só traz transformação a glória de Deus. Só há um que possui glória para transformar, só há um que tem poder, só há um que tem glória, só Ele é a glória, só é um capaz de transformar o coração do homem e é Jesus Cristo. Adorar qualquer um outro, qualquer outra coisa, bens, família, poder, fama, dinheiro, além de não ser bíblico, não tem efeito. Não tem efeito nenhum, não me deixa mais parecido com Cristo, amém? Tudo que revela a Deus gera adoração. Tudo que revela a Deus gera adoração. Tudo que eu faço que revela a Deus, ela vai gerar adoração. As minhas atitudes, se ela revelar a Deus, ela vai gerar o quê? Adoração. Você já chegou diante de uma paisagem? Você contemplou aquilo ali, o que acontece? Assim, oh Deus maravilhoso. Quem nunca fez isso? Minha mãe, toda vez que ela chega diante de uma coisa que ela acha bonita, ela faz, oh Deus maravilhoso. Tudo que ela olha, ela vê e fala, oh Deus maravilhoso. Quem nunca fez isso? Porque aquilo tira de você, arranca de você uma adoração. E você sabe por quê? Porque todos nós fomos criados para a glória do seu louvor. Dentro de mim é assim, meu irmão, Efésios, para mim não esquecer, 1:12, eu creio, Efésios 1:12, fala que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Sabe o que é isso? Quando Deus criou eu, você, todo ser humano na terra, Ele criou como se fosse com um chip, um código, um DNA de adoração. Eu não sei, eu não creio nisso. Tudo bem, mas você tem. Você tem esse DNA, esse desejo de adorar. O negócio é que quando a gente não conhece o Senhor, a gente começa a adorar outras coisas, sem perceber. Mas Deus nos criou com esse código. E sabe qual é a chave que ativa esse código, que faz a adoração fluir? A revelação de Cristo. Então, todas as vezes que eu, você, ou até uma pessoa que não conhece a Cristo, ela vê Cristo, o que é que acontece? Ela expressa em adoração. A diferença é que eu e você já conhecemos esse caminho, já sabemos o que é, e você faz o quê? Entrega a adoração que é de vida. Pai amado, glorificado é o teu nome, olha que bênção, olha que maravilha, olha isso. Uma pessoa que não conhece a Deus, ela não sabe, mas ela expressa de alguma forma, bate palma, se emociona. Quando as pessoas olham para a minha vida e para a sua vida, e elas veem Cristo, o que é que acontece? Quando as pessoas olham para a forma que você trata a sua esposa, a forma que você cria os seus filhos, gera adoração? Gera algo natural que sai dentro e fala assim, nossa, vocês, essa família é diferente, essa casa é diferente. Se a gente entra aqui, tem um... Ela não sabe que ela está adorando, mas ela está adorando a Deus. Doxologia está acontecendo, uma adoração espontânea diante da revelação. E onde foi que essa revelação aconteceu? Através da sua vida. É aquele negócio que você vai fazer, você fala assim, não, eu vou fazer certo. E os caras falam assim, não, meu amigo, a gente vai ganhar mais aqui. Não, a gente vai fazer correto. Mas você vai perder. Eu perco aqui, mas eu ganho no céu. E Deus me honra. A pessoa olha e aquilo começa a gerar o quê? Adoração. Começa a gerar a adoração. E aí, por quê? Porque ela dentro dela tem esse chip. E aí isso ativa a adoração. Todos nós fomos criados para adorar. Eu e você fomos criados para adorar. Se tem uma coisa que eu e você nascemos para fazer, se você não sabe o que você veio fazer aqui na terra, eu não sei para que eu existo, eu já vou dizer uma coisa. Você veio aqui para adorar o Senhor, para ser um adorador, para viver em adoração. Amém? Pois para te adorar foi... Nasci, cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. 10 segundos aí, 10 segundinhos para você glorificar o Senhor em alta voz aí. Vai lá, glorifica o Senhor aí. Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Nós te louvamos pela tua presença, te louvamos por quem tu és, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glorifica aí o Senhor. Levante sua voz aí. Oh Deus, não é ninguém como tu. Não há ninguém que se compare a ti, Jesus. Tu és vivo, tu és real. Tu és um Deus de amor. Aleluia. Quando nós adoramos, nós somos transformados à sua imagem. Você sabe o segundo ponto? Quando nós adoramos, o ambiente ao nosso redor, ele é transformado. Toda vez que a gente adora, o ambiente começa a mudar.
Eu vou citar rapidamente alguns trechos na palavra, para que você veja de situações de pessoas que começaram numa situação difícil e ao adorar as coisas mudaram, só para você ter uma noção do que aconteceu. Tem vários outros passagens, mas olha aqui. Josafá com a tribo de Judá diante dos inimigos, 2 Crônicas 20, 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou os cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. Eles estavam cercados, eles estavam para a guerra, o inimigo era muito mais numeroso, a situação estava difícil. O que é que ele faz? Colocou um exército lá. Qual foi o exército? Para guerrear. Para lutar com gente com armado, com canhão, tiro, canhão e bomba. E gente aqui, ó. Vai lá, louva, e o que é que eles tinham que fazer? Louvar a majestade santa. A majestade santa do Senhor. O que aconteceu no versículo 22? E quando começaram a cantar os louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Eles não precisaram nem lutar, o próprio Senhor mudou. O salmista, diante de situações angustiosas da vida, Salmo 13, 1, fala: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim. O versículo 5, 6 fala: porém, confio em tua misericórdia, o meu coração se alegrará no teu livramento. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Mais à frente, o salmista recebendo consolo, Salmo 42, 5. Porque está abatida a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Salmos 42, 11. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. O salmista perturbado por ver o sucesso dos ímpios, aqueles que não seguiam a Deus. Salmo 73, 3 fala: pois eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. Verso 12, assim são os ímpios, sempre Deus preocupado. Os caras não estão nem aí para seguir o que Cristo manda. Não tem nem, sabe aquela história de andar como ele andou? Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou, 1 João 2,6. Essa turma não está nem aí, e só prospera. E eu, fazendo as coisas, indo para a igreja, tentando seguir, olha como é que eu estou aqui. E aí você vê aqui a chave, verso 16, 17. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que ele vai fazer uma coisa que a gente acabou de ver aqui. Lembra desse ciclozinho assim? Até que ele começa a contemplar, até que entrei no santuário de Deus, então eu compreendi o destino deles. Verso 25, quem mais tenho eu no céu? Não há outro a quem eu me compraza na terra. Olha o foco sendo ajustado aí. Verso 28, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Você vê como ele muda? Ele fala assim, eu estou bem, porque eu estou junto a Deus. Ele entende que estar bem não é o dinheiro ou as coisas que os ímpios estavam, mas é estar junto a Deus. E por fim, Paulo e Silas na prisão. Você sabe dessa passagem, você sabe que eles estavam lá e eles foram presos. Atos 16, 22, fala assim: a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Ou seja, os caras tinham apanhado, estavam presos e com os pés presos no tronco. Ainda, você quer assim, pior do que isso? Olha a situação, olha o ambiente. Mas aí o que acontece? E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam, e olha o ambiente começando a mudar. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. O ambiente, a adoração começou a mudar, o ambiente não só deles, mas de todos que estavam à volta. Tem gente que vai ser abençoado pela sua vida que nem sabe. Sabia? Você começa a adorar e você não sabe a bênção que está causando na sua casa, na sua família, aqueles que estão ao redor. Você começa a louvar numa situação difícil no seu trabalho, você não sabe, mas às vezes aquela empresa está ali sendo abençoada porque Deus está vendo você ali, está abençoando você e está abençoando aqueles que estão ao redor. Deus começa a abençoar aqueles que estão ao redor porque você está instituindo a presença dele naquele lugar, você está adorando ali. E porque às vezes as coisas não acontecem. Eu sei que às vezes a gente fala assim, não, a gente começa a adorar e o ambiente muda, mas sabe, tem coisas, tem situações que às vezes aconteceu, que eu adorei e nada mudou. Primeiro, porque Deus é soberano. Segundo, é outro princípio, nós temos que entender que Deus tem que ser reconhecido. Deus está em todo lugar, está ou não está? Ele é onipresente ou não é?
Ele está em todo lugar, ele está no seu trabalho, está no carro, está naqueles lugares. Se suba ao mais alto monte, eu o encontrarei. Se desça ao mais profundo vale, lá também eu encontrarei. Tem em todo lugar. Deus estava no Brasil quando você estava lá e está aqui. Não é? Lembra? Quando a gente estava lá, você fala, meu Deus, como é que vai ser lá? E você chega aqui e você fala assim, eu conheço esse cheiro, eu conheço essa presença, ele está aqui também. Ele não é só o Deus de lá, ele é o Deus daqui, ele está em todo lugar. Mas por que em alguns lugares a presença dele manifesta e outras não? Porque em alguns lugares ele é reconhecido e às vezes não. Então nós temos que parar naquele churrasco e que a gente está ali, sabemos que Deus está lá, mas tem um momento que a gente tem que parar e a gente tem que reconhecer que ele está aqui. A gente tem que parar no culto que a gente faz para ele e a gente tem que dizer assim, peraí, ele está nesse lugar. E quando a gente reconhece a presença dele, ele se manifesta. A Lourdinha começou a falar aqui no início do culto sobre Marta e Maria. Eles prepararam uma reunião, uma igreja no lar, na casa delas. Elas começaram a preparar tudo, prepararam o bolo, prepararam a comida, prepararam as cadeiras. Gente, estaciona aqui, faz aqui, esperando quem? Jesus. Quando Jesus chega, tem uma que continua fazendo porque ela não reconheceu a presença dele naquele lugar. Ela continuou com as atividades, mas outra chegou e falou assim, não, peraí, ele está aqui. O dono da festa, o dono da reunião agora chegou. E agora quando ele chega, ele está aqui. Tudo que eu faço na presença de Deus, presta atenção aqui, tudo que eu faço na presença de Deus que não é adorar, é desrespeito. Você entende? Quando Deus está num lugar, qualquer outra coisa que não seja adoração e parar e dar a Ele toda a honra, toda a glória, toda a atenção, desrespeito. Celular, pensamentos que vagam, outras coisas. Isso é reverência. A gente às vezes pensa que reverência é pular, saltar e rodopiar. Nem sempre. Nem sempre ficar em silêncio é honra. É respeito. Nem sempre. Você entende? A adoração que é devida, ela tem que ser entregue ao Senhor. Quando ele chega, algo acontece. Quando a gente reconhece, preste atenção. Vamos supor que nós temos aqui, já falei isso outras vezes, nós temos aqui uma pessoa bem importante no nosso meio. Chega aqui um presidente, um prefeito, ele está aqui. E o culto está rolando. Certo? Está acontecendo aqui e tudo. Essa pessoa ela vai estar aqui. Se a gente não fala nada, não diz nada, provavelmente essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai sair, talvez aperte a mão de um e de outro e vai embora. Mas se num determinado momento eu falo assim, igreja, Disciples of Christ Church aqui do Doral de Miami, eu quero dizer a vocês, nós estamos aqui com a presença do excelentíssimo Senhor, e a gente reconhece a presença dele, o que é que ele faz? No mínimo ele vai fazer o quê? Se levantar e, quando não, vir aqui, dar uma palavra e fazer outras coisas. Nós estamos diante do Senhor dos senhores, Rei dos reis. Se nós reconhecemos a presença daquele que criou todas as coisas, daquele que tem o poder de todas as coisas nas suas mãos, você imagina como é a manifestação da sua presença. Imagina como é um tchauzinho daquele que a terra é o estrado dos seus pés. Imagina. Reconheça Deus no seu trabalho, reconheça Deus na sua casa, reconheça Deus no seu dia a dia, reconheça Deus no seu carro, reconheça Deus, e você vai ver a manifestação de Deus acontecer. Mas aqui ninguém é crente. E daí, meu filho, reconheça Deus. E se as pessoas verem Deus, elas vão começar a adorar. Você vai pensar que você vai ser, meu Deus, todo mundo vai achar estranho. Não, todo mundo vai começar a adorar, porque elas vão ver a revelação de Cristo. Amém? A palavra fala sobre um trecho quando João Batista, eu tinha que falar de João Batista de novo. Todas as vezes que eu venho aqui, eu falo de João Batista, né? Porque eu amo esse homem. Então, a palavra fala que João Batista estava no cárcere. Eu creio que no domingo passado nós mencionamos um pouco sobre isso. E ele pergunta, ele está preso, e ele começa a sentir que ele vai morrer. Sabe? Porque ele veio para anunciar que Jesus estava vindo. Então, ele foi o profeta que viu a profecia dele acontecer. Ele representava toda a lei e ele falou assim, Jesus chegou, se eu vivo para anunciar aquele que vem, o que acontece comigo agora quando ele veio? Acabou. Então, ele já estava sentindo e ele chega lá e ele manda os discípulos falar assim, vai lá e pergunta se ele é aquele que tem que vir ou se a gente precisa esperar outro. Mas o meu ponto aqui que eu quero que você entenda é o que Jesus responde para ele. Jesus cita a palavra e ele fala para João o que é que acontece quando ele chega. Jesus não fala assim, fala para ele assim, fala para João, para os discípulos, para João,
que eu sou sim, viu? Fala para ele, não, fala assim, fala para ele as coisas que acontecem quando eu estou no lugar, como o ambiente muda quando eu estou no lugar. Lucas 7:22, respondendo então Jesus disse, ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. E olha aí o que acontece, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. João, deixa eu falar uma coisa para você, o ambiente era de uma forma, mas agora com a minha presença nesse lugar, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os mudos, eles conseguem agora ser curados e os pobres, eles conseguem receber o evangelho. Algo novo acontece, o ambiente está sendo mudado, porque só há um capaz de mudar o ambiente, sou eu mesmo. Pode falar para ele que ele vai entender, porque ele conhece Isaías. Era o que Jesus estava falando para ele. Quando Jesus chega no lugar, o ambiente é transformado. Amém? Aleluia. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade, tua glória e majestade. Pai, eu quero adorar em espírito e em verdade. Aleluia. 10 segundinhos para você exaltar o Senhor aí em voz alta. Vai, solta a voz aí um pouquinho, começa a adorar o Senhor, vai lá. Glória a teu nome, Jesus. Eu sei que seu coração está queimando, porque há um chip aí que está sendo ativado. Deixa fluir, deixa sair aí, vai lá. Adore o Senhor, aleluia, Deus santo, Deus poderoso. E último ponto, meus irmãos, quando nós adoramos, o resultado da adoração, somos transformados à sua imagem, o ambiente ao nosso redor é transformado. E o último ponto que eu quero trazer, quando nós adoramos, o reino de Deus é estabelecido, porque reina o adorado. O reino, o governo de Deus é estabelecido na adoração, reina aquele que é adorado. Quando nós adoramos, entronizamos o único que é digno de louvor. É nesse lugar de adoração que o seu governo se manifesta e a sua vontade é estabelecida entre nós. Salmos 22:3 diz, tu, porém, és santo, entronizado entre os louvores de Israel. A adoração, ela tem o poder de quebrar as barreiras e sofismas do meu coração. Ela quebra todo aquele orgulho, sabe? Todos aqueles sofismas, todos aqueles pensamentos e todas aquelas coisas. A adoração, ela tem esse poder de nos quebrantar, de nos moer, de nos fazer humildes. Sabe aquela dura cerviz? Ela é quebrada porque o reino de Deus começa a ser instituído no nosso coração. Começa a ter um trono. Antigamente, quem mandava na minha vida era euzinho mesmo. Mas agora, quando eu começo a adorar, existe um trono, existe alguém que controla a minha vida. O reino de Deus é estabelecido primeiro aqui e depois na terra, por causa das minhas atitudes, de acordo com as de Cristo. Então, a adoração, ela faz isso. Preste atenção num texto aqui, e se você não prestou atenção em nada até agora, eu queria que você prestasse atenção nesse texto, porque ele resume tudo o que nós temos falado aqui. Todo o processo da doxologia, doxológico, o que for, todo o processo você vai encontrar em Isaías 6:1-8. Veja o que diz aqui, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, o que quer dizer ver? Contemplar. Olha o ciclo aí acontecendo. Eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Eu quero convidar você a começar a contemplar o que Isaías estava contemplando aqui, tá? Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu da Shekinah de Deus, da fumaça de Deus, a presença de Deus. Então eu disse, o que é isso, irmãos? Depois que eu contemplo, o quê? Explosão, doxologia. Então olha aí a reação dele. Ai de mim, pois eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios.
os meus olhos viram, contemplaram o Rei dos Reis e Senhor dos Exércitos. Olha o reino de Deus sendo estabelecido aqui. Você está vendo? Você acha que ele respondeu, ai de mim, depois de tudo aquilo ali, bem tranquilo? Você acha que não foi assim? Um homem que estava desesperado diante daquela grandeza de Deus. E ele fala, os meus olhos contemplaram o rei. Olha aí, o verso 6. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo a sua mão uma brasa viva que tirava do altar com um tenaz. E com a brasa ele tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. O que é isso, meu irmão? Transformação. Ele havia contemplado, ele reagiu, adorou, e agora ele foi transformado. Ele saiu daquele lugar diferente de como ele entrou. Ele entrou naquele culto de uma forma, ele encontrou Deus e ele saiu transformado, ele saiu diferente da forma que ele tinha entrado. E olha aí o que acontece, não acabou aí. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Para quê? Para que outros também possam contemplar Cristo na minha vida, e assim o processo cíclico, glorioso e contagioso pudesse seguir de fé em fé, de glória em glória. Faz assim, pega o seu dedinho assim, fala assim, de fé em fé, de glória em glória. Mais uma vez, de fé em fé, de glória em glória. Toda vez que você vê isso aqui, você vai lembrar de fé em fé, de glória em glória. Aquele menino lá na igreja falou assim. De fé em fé, de glória em glória. Esse processo, ele não para. Sabe, isso aconteceu comigo, com você, meu irmão. Teve um dia que a gente não queria nada com Deus. Tive uma época que a gente estava assim. E de repente, um dia Deus se revelou a mim e a você. Foi num culto, foi numa música, foi em algum lugar. Você sabe quando você teve o seu encontro com Deus. Você lembra ou não? Você lembra ou não? Quando você teve aquele encontro, você falou assim, hoje eu entendi, eu vi, meu Deus. E aquela revelação do Cristo aconteceu, sua reação foi o quê? Ai de mim, eu sou pecador. Meu Deus, eu entendo. Não é porque esse falou, não é porque aquele falou, não é porque aquela pessoa que vivia na minha cabeça, escuta a Bíblia, vamos para a igreja. Não, é porque agora eu vi e eu entendo. E isso gerou em mim uma transformação. E eu digo, ai de mim, pois eu sou pecador. E aí Jesus veio, lavou seus pecados, lhe transformou, mudou. Antes nós não éramos nem povo, hoje nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Já não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Hoje eu sou uma nova criatura, hoje eu ando como ele andou, procuro andar como ele andou, refletindo a Cristo, para que outros possam ver e também contemplar Cristo e adorar, e esse processo seguir. Isso é o que a adoração faz em mim, isso é o que a adoração faz em você, porque Cristo em nós, a esperança da glória, Cristo em mim, Cristo em você, é a esperança da glória. Eu quero falar para você, irmãos levitas, revelemos Cristo nas músicas, nas canções. Pastores, revelemos Cristo nos púlpitos. Púlpito é lugar não só para historinha, não é só lugar para piada, púlpito não é lugar para palanque político, púlpito é lugar para revelar Cristo, para apresentar Cristo para o mundo. Cristo ainda é aquele que salva, Cristo ainda é a resposta para as nações, porque nenhum outro nome há debaixo dos céus ou na terra, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É Cristo, sempre foi, sempre é e sempre será. Papai e mamãe, Cristo revelado na sua vida é o impacto maior do que Cristo revelado na vida do pastor. É mais adoração na sua casa quando ele vê papai e mamãe revelando Cristo e adorando, mais do que ele chegar na igreja e cantar a música em inglês, porque tem que ser em inglês, mas ele chegar aqui tem que ser em português, mas que não sei o que, quando ele vê Cristo sendo revelado ali, é algo diferente. Igreja do Senhor Jesus, vamos acordar, nem tudo que é adoração parece adoração, nem tudo que é louvor e o que se diz louvor parece que é louvor, nem todo que se diz adorador é adorador, porque às vezes não estão fazendo como Deus manda, porque para Deus a adoração não é só o resultado, é o processo santo também que glorifica o Senhor. Se o resultado fosse importante, Jesus já tinha vindo com 30 e poucos anos e já feito a obra, mas veio todo um processo para a gente entender que aquele que diz estar nele deve andar todo dia, é indo para o trabalho, é fazendo as coisas que a gente faz que a gente acha que não tem valor nenhum, levando seus filhos na escola, aquela correria para chegar na hora, é lavando a louça, mas é como ele andou, adorando,
adorando, adorando, adorando, adorando, adorando, revelando a Cristo, revelando a Cristo, revelando a Cristo, revelando a Cristo, e uma explosão de adoração vai acontecendo nos céus, vai acontecendo na sua vida, vai acontecendo ao seu redor. Isso é adoração. Mas a gente se encanta com aqueles que cantam por aí, que às vezes não sabem nem o que é passar as dificuldades que a gente às vezes passa. Quando você olha para a vida, não tem nada de Cristo. Ah, mas canta bem. Ah, mas louva bem. Mas sabe uma coisa? Tem gente do seu lado. Gente de carne e osso igual a você, com os defeitos igual a mim e a você. Que no final do mês fica preocupado com as contas que tem que pagar. Que dobra o joelho em casa e fala assim: eu não vou comprometer, porque eu sou um verdadeiro adorador e eu amo a Cristo, ainda que ninguém está me vendo. E a adoração sai. Você sabe o que é que isso acontece, faz nos céus? A adoração revela quem é o rei. O diabo sabia disso. Por isso ele tentou fazer com que Cristo adorasse ele. Mateus 4, 9 e 11, você sabia. Você sabe isso. Tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só a Ele darás culto. Só há um digno de louvor. Só há um digno de adoração. Só há um digno de exaltação. Só há um digno do nosso tempo aqui. Só há um digno de fazermos tudo o que nós estamos fazendo. Só há um. Não é homens, não é cantores, não é o pastor, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o dono da igreja. A igreja não é de um homem, a igreja não é de pessoas, a igreja não é de cantores, a igreja não é de políticos, a igreja é de Jesus. Ele que pagou o preço pela igreja. E só a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Só há um, só ao teu Deus adorará. Só há um, Ele é o Senhor dos senhores e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aleluia. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aleluia, amém. Fique de pé, 10 segundinhos aí para você, acho que vai ser bom agora, hein? 10 segundinhos para você aí adorar o Senhor em voz alta, vai solta a sua voz e glorifica o Senhor. Diante dessas revelações que você tem escutado, adora aí onde você está. Aleluia, Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos. Não há outro Deus maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Glorificamos o teu nome. Exaltamos o teu nome, Senhor. A adoração é uma das práticas do céu que Ele nos permite experimentar aqui na terra. Por fim, nós aprendemos todos esses domingos que a doxologia, a adoração é porque nós devemos adorar por quem Ele é, da forma correta, em espírito e em verdade, entendendo que a glória de Deus é o que nós precisamos. E se a gente faz isso, o que acontece? Nós somos transformados à sua imagem, à semelhança, o ambiente é transformado e o reino de Deus é estabelecido. Qual é o resultado da adoração, meu irmão? Deus é glorificado, não outro homem, não ninguém. O Deus verdadeiro, Ele é glorificado. Nós chegamos a mais um fim dessa série. Chegamos ao fim dessa série, mas eu quero dizer a você, ela não acaba aqui. A adoração não termina quando o louvor acaba, até porque a adoração não é só louvor, você já sabe disso. A adoração não acaba quando a música termina, a adoração não acaba com o culto, a adoração não acaba com a série. A adoração não pode acabar, você sabe por quê? Porque se Ele é, eu adoro. Por isso que a adoração não pode acabar, porque a adoração continua, porque o nosso Deus é e sempre será. Deus sempre será. Você presta atenção, você sabe por quê? A adoração no céu, ela não acaba? Você sabe por que a adoração no céu é contínua, ela não acaba?
Porque no céu Cristo está sendo revelado constantemente. No céu uma revelação completa de Cristo. E Ele é um Deus infinito, Ele precisa de toda a eternidade para ir revelando cada dia mais. Não acaba porque os anjos, querubins, serafins, todos os seres celestiais não têm outra opção. Porque a cada momento que eles se viram, eles veem mais uma faceta de Cristo. Eles veem mais do caráter de Cristo. Eles veem mais, e a reação é adorar, é adorar, é adorar. No céu Cristo é totalmente revelado. Por isso que a adoração não pode, não para, porque não tem como parar. Porque Cristo é revelado a todo momento. Eu e você, nós precisamos de uma vida para adorar a Deus. Por isso que a adoração, ela não é um momento, mas ela é um estilo de vida, meu irmão. Porque se até a eternidade não consegue contemplar tudo de Deus, quanto mais a nossa vida aqui terrena. Por isso eu e você temos que viver em adoração. Deus está chamando a mim e a você, a sua casa, para ser um lugar de adoração. Apocalipse 5,13 diz: então ouvi que toda criatura que há no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o poder pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Terminamos essa série com o mesmo versículo que nós começamos. Romanos 11, 33 e 36 diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, para sempre. Amém e amém